Olá, turma! Na nossa aula de hoje, vamos abordar o tema cortes e seções. As normas de referências que estabelecem os requisitos para as representações em cortes e seções normalizadas pela BNT são a NBR 10.067, intitulada Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico, e a NBR 12.298, Representação de área de corte por meio de achuras em desenho técnico. Procedimento. Então, essas normas, elas trazem as indicações e a nossa aula será baseada nessas normas. Quando que se utiliza cortes e seções? Quando utilizamos esses recursos em desenho técnico? Quando é necessário representar um conjunto complexo com muitos elementos internos, o desenhista, o projetista ou engenheiro, ele utiliza recursos que permitem mostrar o interior dessa peça com clareza. Conforme nós vemos aqui nesse exemplo, nós temos um registro e a sua representação por meio de cortes, com todos os detalhes internos. Isso vai facilitar o entendimento dessa peça. Então, os cortes, eles vão representar de um modo claro os detalhes internos das peças e também facilitam a colocação, a indicação das cotas internas. Possibilitam também indicar o material do que a peça é feita, fabricada, por meio de achuras padronizadas, que nós veremos a seguir. Achuras. Achuras são linhas ou figuras com o objetivo de representar tipos de materiais em áreas de corte em desenho técnico. Então, para cada material, há uma achura determinada. As achuras, elas são traços equidistantes e paralelos, com inclinação de 45 graus em relação à peça. As achuras devem ser traçadas com linha estreita, uma linha fina. Então, aqui a gente tem um exemplo que a indicação de achuras com linhas paralelas, elas sempre são ascendentes. Aqui, nós podemos visualizar diferentes achuras para diferentes materiais, conforme podemos perceber, diferentes metais, utiliza-se essa achura com linhas paralelas a 45 graus. Metal em geral é o mais utilizado. Aqui vemos que a BNT ela estabelece tipo de achura para cada material, além de metais, Outras achuras ainda podem ser utilizadas desde que sejam identificadas no desenho. As achuras elas devem ser interrompidas quando é necessário escrever na área achurada. Então, nós vemos essa tabela da BNT com diferentes materiais, também temos achuras para concreto, madeira, solo, diferentes materiais utilizados. Agora vamos ver os principais tipos de cortes. Nós temos 5 tipos principais de corte: corte total, meio corte, corte composto ou também chamado corte em desvio, corte rebatido, corte parcial. O corte total ele é definido como um corte que atinge a peça em toda a sua extensão. Então, aqui a gente vê um plano de corte, nós podemos imaginar esse plano de corte como se fosse uma lâmina cortando esse objeto. Aí, ele é cortado totalmente, por isso é chamado de corte total. As partes maciças do objeto que foram atingidas pelo plano de corte são representadas com achuras. Conforme vemos aqui, todas as partes maciças, que não são ocas, elas são achuradas na representação em cortes. Os furos não recebem achuras, pois são partes ocas que não foram atingidas pelo plano de corte. Então, os furos, eles permanecem em branco. Somente as partes maciças recebem achuras. E os centros dos furos são determinados pelas linhas de centro, que também devem ser representadas nas vistas em cortes. A nomenclatura usual utilizada em cortes, nós temos corte longitudinal, definido como corte na maior dimensão da peça, no comprimento, e corte transversal, que é na largura da peça. Nós podemos ter 2 cortes no mesmo modelo, conforme vemos aqui, um corte longitudinal no seu comprimento, na maior dimensão, e o corte transversal na largura da peça. Os cortes, eles podem ser nomeados por 2 letras maiúsculas repetidas. É muito usual utilizar corte AA e corte BB, conforme nós vemos nesse exemplo. Então, a representação em cortes
é semelhante à representação em vistas ortogonais. Porém, as vistas ortogonais, conforme nós vemos aqui, a vista superior ela está representada em vista. Então, na vista superior tem a indicação de onde está passando os cortes, e os cortes eles recebem as achuras, e a representação em cortes não é demonstrado as arestas invisíveis. Corte composto ou corte em desvio. Certos tipos de peças, onde se apresentam elementos internos fora do alinhamento, é necessário representar uma outra maneira de corte. Então, nesse caso, é utilizado o corte composto em desvio, que torna possível analisar todos os elementos internos da peça ao mesmo tempo e permite representar numa vista elementos situados em diferentes planos de corte. Então, aqui nós temos um exemplo de corte composto em desvio. Nós podemos visualizar o plano de corte em diferentes direções, possibilitando atingir os elementos existentes nessa peça, visto que eles não estão no mesmo alinhamento. Então, isso facilita a visualização. Aqui outro exemplo, e destaca-se aqui que nós temos 3 planos de corte, 1, 2 e 3. Todos esses planos eles estão posicionados de forma que atinjam os elementos dessa peça, e as achuras elas têm sempre a mesma direção, mesmo quando o corte de uma peça é executado por vários planos de corte, conforme vemos aqui na representação do corte AA. E nós podemos perceber que deve se representar por onde esse corte AA está passando, toda a sua trajetória. Outro tipo de corte é definido como meio corte. Esse corte ele é utilizado quando há tipos de peças em que é possível imaginar em corte apenas uma parte da peça, enquanto que a outra permanece visível. O meio corte ele só é utilizado para peças simétricas, modelos simétricos longitudinal e transversalmente. Então, somente para peças que são simétricas nas duas direções. Ele é aplicado em apenas metade da extensão da peça. Então, o meio corte, ele representa metade da peça em vista e metade da peça em corte. Como nós vemos aqui, a peça é simétrica no sentido longitudinal e transversal. Outra representação em meio corte é bem notável, né? A visualização representada por achuras quando nós temos os cortes, e em vista, a representação segue a representação de vistas ortogonais. A linha de corte, ela indica a posição do corte na vista de origem, é uma linha do tipo linha traço-ponto curto, traço longo, traço curto, estreita com extremidades largas. Resumindo, é uma linha que ela tem uma diferenciação, é uma linha com traço e ponto, e no final, nas extremidades, ela possui setas que indicam a visualização do corte, acompanhadas por letra, que indicam o nome do corte. Por exemplo, aqui nós temos uma linha de corte AA. Etapas para fazer um corte. Imagina-se a peça cortada por um ou mais planos, sendo suprimida uma das partes. Projeta-se a vista do objeto que restou, seguindo as normas de representação de vistas ortogonais. E desenham-se achuras sobre as peças interceptadas pelo plano de corte, e as partes ocas não são achuradas. Então, essa é a ideia. A representação de cortes segue a representação, as mesmas normas de representação de vistas ortogonais. Porém, nós temos que lembrar que todas as partes maciças devem ser achuradas, e linhas de arestas invisíveis não são representadas em cortes. E uma observação importante é que os planos de corte são, em geral, paralelos aos planos de projeção e devem passar preferencialmente pelos planos de simetria e eixos de furo, caso existam. Agora vamos abordar sobre seções. A representação em seção também é feita imaginando-se que a peça sofreu um corte, porém existe uma diferença entre cortes e seções. O corte ele apresenta as partes maciças atingidas na peça e também os outros elementos atrás do plano de corte. Então, partes maciças e os elementos representados. A seção ela mostra apenas a parte atingida pelo corte, a parte maciça. Bom, então nós vemos aqui
um exemplo, né, mostrando essa diferença. A mesma peça que está destacada em amarelo, que foi cortada por um plano de corte, representada por meio do corte AA e representada por meio da seção AA. As referências utilizadas nessa aula, as normas da BNT, também material complementar. Então, essa foi a nossa aula sobre cortes e seções. Estudem um pouco mais. Até a próxima aula.